Imagina acordar em um mundo onde o céu não é azul, mas vermelho. Um lugar onde respirar sem proteção significa morte em poucos segundos. Onde o frio pode congelar qualquer ser humano e a Terra parece apenas um ponto pequeno brilhante no céu. Parece filme de ficção científica, mas a verdade é que, nesse exato momento, cientistas, engenheiros e algumas das maiores empresas do planeta estão trabalhando para transformar essa ideia em realidade. Durante décadas, Marte foi apenas um sonho distante da humanidade, um planeta misterioso observado apenas por telescópios e explorado por robôs. Mas agora, pela primeira vez na história, existe um plano concreto para levar seres humanos até lá. E não estamos falando apenas de visitar Marte. O objetivo é muito mais ambicioso. O plano é construir cidades, criar uma civilização, transformar Marte em um segundo lar para a humanidade. Mas antes de chegar no planeta vermelho, existe uma etapa extremamente importante: a Lua. Nos próximos anos, a missão Artemis pretende levar os astronautas de volta para a superfície lunar. O projeto não é apenas uma repetição da missão Apollo, que aconteceram há mais de 50 anos. Dessa vez, o objetivo é diferente. A ideia é construir uma presença permanente na Lua, bases habitáveis, novas tecnologias, sistemas de sobrevivência e experiência que servirão como treinamento para algo ainda maior. A Lua funcionará como um laboratório espacial, um campo de teste, uma espécie de ensaio geral para a maior aventura da humanidade. Porque enquanto o mundo acompanha a construção dessa nova era lunar, empresas como SpaceX já trabalham em projetos que vão muito além. O verdadeiro objetivo está a cerca de 225 milhões de quilômetros da Terra, Marte. Mas será que realmente conseguiremos viver em outro planeta? Como seriam as casas? De onde viriam a comida? Quem seriam os primeiros moradores? E por que gastar bilhões de dólares para levar pessoas até lá? Nesse vídeo você vai descobrir como a humanidade está se preparando para a maior migração da história e por que Marte pode deixar de ser apenas um planeta e se tornar o próximo capítulo da civilização humana. Bom, existe um detalhe muito importante que muda completamente essa história. Sonhar em chegar em Marte não é algo novo. Durante décadas, cientistas, governos e agências espaciais discutiram a possibilidade de levar seres humanos para o planeta vermelho. O problema sempre foi o mesmo: a tecnologia necessária simplesmente não existia. Era fácil imaginar uma cidade em Marte. Difícil era descobrir como construir uma. E foi justamente nesse ponto que surgiu uma das figuras mais influentes da exploração espacial moderna, Elon Musk. Enquanto muitas pessoas conhecem Elon Musk por empresas como Tesla, o seu maior objetivo talvez esteja muito além de carros elétricos. Segundo ele, a humanidade precisa se tornar uma espécie multiplanetária. A ideia é simples, mas extremamente ambiciosa. Hoje, toda a civilização humana está concentrada em um único planeta. Se uma grande catástrofe global acontecesse, seja um asteroide, uma guerra em escala mundial ou algum desastre ainda não conhecido, toda a nossa espécie está vulnerável. Para Elon Musk, a solução é espalhar a humanidade por mais de um mundo, e Marte foi escolhido como destino principal. Mas o objetivo não é apenas enviar astronautas para uma visita rápida. O plano é muito maior: criar uma cidade autossustentável, uma colônia capaz de produzir os seus próprios recursos, um lugar onde milhares e futuramente milhões de pessoas possam viver permanentemente. Para transformar essa visão em realidade, Elon Musk fundou a SpaceX em 2002. Na época, muitos especialistas acreditaram que a empresa jamais conseguiria competir com as gigantes da indústria aeroespacial. Os primeiros anos foram extremamente difíceis. Os 3 primeiros lançamentos do foguete Falcon 1 terminaram em fracasso. A empresa chegou perto da falência, mas após anos de desenvolvimento, a SpaceX conseguiu algo que parecia impossível: criou foguetes reutilizáveis. Antes disso, praticamente todo o foguete era descartado pós-lançamento, tornando as missões espaciais extremamente caras. A SpaceX mudou totalmente essa lógica. Ao pousar e reutilizar seus foguetes, a empresa reduziu drasticamente os custos de acesso ao espaço. Mas para Marte, isso ainda não era suficiente. Era necessário algo muito maior, mais poderoso, mais revolucionário. E assim nasceu o projeto Starship, o maior foguete já construído pela humanidade. Com aproximadamente 220 metros de altura, a Starship é maior que a Estátua da Liberdade e foi projetada para transportar cargas gigantescas e dezenas de passageiros em uma única viagem. O desenvolvimento do Starship começou oficialmente no final da década de 2010.
Ao contrário dos projetos espaciais tradicionais, a SpaceX adotou uma estratégia ousada. Em vez de passar anos desenvolvendo um único projeto, a empresa construiu diversas versões, realizando testes constantes e aprendendo com cada falha. Muitos desses protótipos explodiram, outros não conseguiram pousar, mas cada teste forneceu informações valiosas para aprimorar o projeto. Foi um processo que chamou a atenção do mundo inteiro. Enquanto algumas pessoas viam fracassos, os engenheiros da SpaceX enxergavam o progresso. Cada explosão era uma etapa no caminho para construir um veículo que poderia levar os primeiros humanos para Marte. E a Starship não foi criada apenas para chegar no planeta vermelho. Ela foi projetada para fazer algo ainda mais importante: voltar. Porque a verdadeira colonização não depende apenas de chegar em Marte. Ela depende da capacidade de criar uma ponte permanente entre os dois mundos. Uma rota espacial capaz de transportar pessoas, equipamentos, alimentos e materiais de construção continuamente. Se esse sistema funcionar como planejado, a humanidade poderá testemunhar algo que nenhuma geração anterior sequer imaginou: o nascimento da primeira civilização humana fora da Terra. Mas construir um foguete capaz de chegar em Marte é apenas a metade do desafio. O planeta vermelho é um dos lugares mais hostis do sistema solar. Lá, os futuros colonos terão que enfrentar radiação intensa, falta de oxigênio, temperaturas extremamente baixas e gigantescas tempestades de poeira que podem durar semanas. Além disso, Marte está a milhões de quilômetros da Terra. Se algo der errado, não haverá socorro imediato. Por isso, a vida em Marte dependerá da tecnologia avançada. As primeiras moradias precisarão proteger os habitantes da radiação e do frio extremo. A água deverá ser extraída do gelo marciano, enquanto alimentos serão produzidos em estufas especiais. Mas quem estaria disposto a viver em um lugar assim? Os primeiros colonos provavelmente não serão turistas, mas sim cientistas, engenheiros, médicos e especialistas treinados para sobreviver em condições extremas. Eles serão responsáveis por construir as primeiras bases e dar início àquilo que poderá se tornar a primeira civilização humana fora da Terra. Mas agora eu quero saber de você. Você teria coragem de viajar para Marte e ser um dos primeiros colonos no planeta vermelho? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Enquanto empresas privadas como a SpaceX desenvolvem foguetes gigantescos para o futuro, diversas agências espaciais ao redor do mundo já estão trabalhando para transformar esse sonho em realidade. A NASA, por exemplo, já está conduzindo a missão Artemis, que pretende estabelecer uma presença humana permanente na Lua. A ideia é usar nosso satélite natural como campo de teste para tecnologias que serão utilizadas em Marte. Ao mesmo tempo, robôs e sondas continuam explorando o planeta vermelho. Equipamentos extremamente tecnológicos permanecem estudando o solo marciano, procuram sinais de vidas antigas e analisam recursos que poderão ser utilizados pelos futuros colonos. Outras agências espaciais, como a Agência Espacial Europeia e a China, também investem em pesquisas relacionadas à exploração humana em Marte. Em laboratórios ao redor do mundo, cientistas realizaram experimentos para entender como o corpo humano reage a longos períodos no espaço e como produzir alimento fora da Terra. Mas apesar de todo o avanço, ainda existem muitos riscos. Se tudo der errado, problemas técnicos, acidentes, faltas de recursos ou falhas no sistema de sobrevivência pode colocar vidas em riscos e atrasar o sonho da colonização por muitos anos. Por outro lado, se tudo der certo, estaremos diante de um dos momentos mais importantes da história da humanidade. Pela primeira vez, nossa espécie deixaria de depender exclusivamente da Terra. Novas cidades poderiam surgir em outros planetas. Novas tecnologias serão desenvolvidas. E aquilo que hoje parece ficção científica poderá se tornar parte da vida real. Talvez as próximas gerações olhem para Marte da mesma forma como os nossos antepassados olharam para os continentes ainda não explorados. A grande pergunta é: quando os primeiros seres humanos pisarem em Marte, eles estarão apenas visitando um novo mundo ou estarão dando o primeiro passo para o futuro da civilização humana? O que parece possível hoje pode se tornar realidade amanhã. E será que nós estaremos vivos para assistir o início dessa história? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal para nos ajudar e também deixar o seu like. Bom, eu vou ficando por aqui e até uma próxima.